Hoje começa uma série nova aqui no canal, que eu não faço ideia de quantos episódios vão durar, se vai ser 10, 50, 100, não sei. E eu decidi chamar ela de CapCut para iniciantes, porque eu quero fazer vários e vários episódios trazendo coisas diferentes, coisas que, na minha opinião, todo iniciante deveria saber. Então bora lá para a telinha do meu computador, porque você vai aprender muita coisa hoje. Eu acredito que você tenha ido lá no site do CapCut, baixou o programa, instalou aí na sua máquina, e assim que você abrir ele, você vai se deparar com isso daqui. Pode observar aqui que eu tenho 538 projetos, é bastante coisa, até porque eu uso o CapCut para editar os arquivos de alguns clientes que eu tenho, principalmente para colocar aquelas legendas dinâmicas que fica aparecendo várias coisas. Mas enfim, abriu o CapCut aí no seu computador, o que você vai fazer primeiramente? Clica aqui, ó, criar projeto. E pronto, clicou, ele já vai vir para essa telinha aqui, que é onde a gente vai fazer as nossas edições. Eu não vou entrar em detalhes para você sobre o que é cada coisa, cada ferramenta, senão esse vídeo aqui vai dar mais de 1 hora. E aí, o que a gente vai aprender hoje? O que você vai aprender a fazer hoje, nesse episódio 1 dessa série nova? Estava eu numa segunda-feira, assistindo os vídeos do canal do Renato Cariani, que eu gosto bastante de assistir quando eu tô jantando. E aí eu percebi uma coisa. Tá vendo esses vídeos que ele posta aqui, de 44 minutos, 53 minutos, 54 minutos? Eu percebi que o editor dele, ele pega todo esse arquivo bruto, todo esse vídeo que ele já postou no canal, e ele transforma em vários e vários vídeos curtos. E aí eu fiquei pensando aqui comigo, caramba, daí ele postar muito vídeo assim, ele tem que fazer uma edição muito rápida. Ele precisa fazer uma edição simples, uma edição básica, mas uma edição que dá resultado, uma edição que pega muitas visualizações. E aí uma das formas que eu faço para aprender a editar é copiando a edição de outros canais. Então eu vejo bastante canal, eu analiso uma edição que eu acho interessante e eu tento aprender essa edição. E na minha opinião, essa é uma das melhores formas de você aprender a editar um vídeo. Então eu selecionei esse vídeo aqui em específico, um vídeo que pegou 20 mil visualizações, não pegou tanta coisa assim. E bora analisar esse vídeo para ver o que ele tem de edição. Eu vou deixar mutado aqui e olha só. A primeira coisa que a gente pode observar é que tem o Richard Rasmussen aqui falando com o Renato Cariani. Eles estão conversando ali sobre esse cachorro. Eu vou pausar aqui. Então tem o vídeo dele. Tem uma imagem aqui de um cachorro. Não sei do que se trata. Tem a logo do Renato Cariani ali embaixo. Tem uma marca d'água aqui. Ironcast Podcast. E olha uma coisa que chama minha atenção. No começo tem uma frase aqui, ó. Richard contou sobre os melhores predadores da Terra. E depois de 5 segundos mais ou menos, essa frase some. Então tem um efeito aqui, ó, de fade, que ele vai sumindo aos poucos. E logo depois que some esse texto, uma legenda dinâmica começa a subir, com esses efeitos aqui. E aí depois que o texto some, começa a subir essas legendas dinâmicas, que eu acredito que foi feito pelo CapCut. Ah, e um detalhe que eu percebi aqui também, é que para dar um foco mais na legenda, mais no texto, mais naquela frase inicial, você pode observar que tanto o vídeo quanto a imagem tem esse meio que um degradê no finalzinho para ficar preto ali atrás para a gente conseguir enxergar a legenda. Isso se chama máscara. Então a gente vai fazer isso também. Então de volta aqui para o meu CapCut, o que a gente vai fazer? A gente vai importar tudo que a gente baixou. E para isso é só você vir aqui na seção de mídia, tem esse quadradão aqui escrito, ó, arraste e solte vídeos, fotos e arquivos de áudio aqui. Então eu posso tanto clicar e selecionar todos os arquivos que eu quero editar, como eu posso também vir aqui nos meus arquivos e arrastar todos eles para cá. As duas formas funcionam, as duas formas são boas, eu uso as duas formas, depende muito da situação. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Eu vou pegar aqui esse print, eu tirei um print lá da tela, que a gente vai usar ele como base para nossa cópia. Então, o que eu faço? Eu venho aqui nele, ó, e eu arrasto ele aqui para a timeline, ó, já vai aparecer aqui o cursor, a gente vem para cá, arrasta, solta e pronto. Para evitar que fique com a proporção incorreta, o que eu vou fazer? Eu já vou clicar aqui em proporção e vou deixar em 9:16. 9:16 é a proporção de um vídeo Full HD na vertical. Na horizontal ele é em 1920 por 1080 pixels, que é 16:9, e na vertical ele é 1080 por 1920, que é 9:16. Se você pegar sua calculadora aí no seu celular ou no seu computador e fazer as contas, dividir 1080 por 1920 e dividir 9/16, você vai ver que o resultado é o mesmo. Fica só a curiosidade aí para vocês. Mas enfim, a nossa colinha, ela já tá aqui, ó, na nossa timeline. Você pode aumentar ou diminuir ela, tanto faz. E aí, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou diminuir um pouco a opacidade desse print, pra gente conseguir colocar as coisas por cima e conseguir enxergar certinho, pra gente deixar tudo alinhado. E para isso
você vem aqui, ó, na aba vídeo, básico, e aí fica aqui em mistura, ó. Você vê que tá minimizado, é só você clicar na setinha aqui, ó, que já vai aparecer para exibir. E aí você diminui a opacidade. Eu vou deixar a opacidade aqui, ó, em 20 mais ou menos. 20 tá bom, dá para eu enxergar e dá para eu colocar o vídeo por cima. Então, beleza. A primeira coisa que eu vou inserir aqui por cima vai ser o nosso texto. Eu vou copiar aquela frase ali, ó. Richard contou sobre os melhores predadores da Terra. Então, vem aqui em texto, clico no mais, e aí aqui eu posso escrever, ó. Eu vou arrastar um pouquinho aqui para cima, e aí aqui eu posso escrever. Richard contou sobre os melhores predadores da Terra. Exclamação, exclamação. Aí eu seleciono o texto inteiro. Aqui na fonte, vamos colocar uma fonte parecida. Eu acredito que essa fonte aqui que ele chamou é essa Prohib alguma coisa, ó. Prohibition. Então, selecionei essa legenda aqui. E aí vamos deixar, ó, tá vendo aquele, ó, o Richard contou sobre e o da Terra tá vermelho? Então vem aqui, ó, Richard contou sobre, eu seleciono tudo isso daqui e eu mudo a cor para vermelho. A mesma coisa aqui, ó, o da Terra, eu vou deixar aqui vermelho também. Outra coisa que eu já percebi quando eu vi no YouTube, aqui não vai dar para ver, mas é que essa legenda inteira, ela tá com sombreamento. Então vem aqui, seleciono o texto inteiro, eu posso dar tanto Ctrl A, ou eu posso vir aqui selecionar o texto inteiro, e se eu descer um pouquinho aqui, vai ter aqui, ó, sombra. Opacidade 90%, isso daqui eu não vou mexer agora. Aí eu vou dar um zoom aqui na tela, segurando o Ctrl do meu teclado e o scroll do mouse. Eu vou dar um zoom e eu vou redimensionar aqui, ó, no cantinho, o texto para deixar bem ali no meio. Perfeito. Richard contou sobre os melhores predadores da Terra. Já colocamos o nosso texto. Pode observar que ali já tem uma marca d'água, ó, Ironcast Podcast. Então eu já vou pegar aqui também e vou selecionar aqui na nossa timeline o texto que eu já fiz. Eu vou dar o Ctrl C, Ctrl V. Ele vai criar dois textos. Então nesse de cima eu vou escrever aqui, ó, Xedita, nome do nosso canal. Vou jogar ele aqui para cima. Vou selecionar o texto inteiro. Eu mudo para branco, eu vou remover a sombra, porque eu não quero usar sombra aqui. E como é uma marca d'água, a opacidade dessa marca d'água tem que estar bem baixinha. E é isso que a gente vai fazer. Tá aqui o Xedita, eu desço um pouquinho aqui, ó, já vai aparecer a opacidade. Eu vou diminuir essa opacidade aqui, eu vou deixar ela em 20. 20 tá bom. E eu diminuo ela um pouquinho aqui e deixo aqui. Beleza, já colocamos o texto, já colocamos a marca d'água. Agora vamos inserir o nosso vídeo. O nosso vídeo eu quero deixar ele em uma camada abaixo da camada do print, para eu poder me guiar ali por cima. Então o que eu faço? Eu venho aqui no print, ó, e eu só arrasto ele para cima. Pronto. E aí eu retorno aqui para baixo. E é isso. Deixa eu esconder o vídeo aqui, ó, e eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma régua, eu vou deixar essa régua aqui no meio. Eu vou colocar outra régua aqui no meio, que é para saber onde eu quero que fica focado o nosso texto. E eu vou puxar uma régua vertical aqui para o Richard, para eu saber que o Richard vai ficar desse tamanho aqui. Beleza, então eu volto aqui com o olhinho, mostro o nosso vídeo, e eu clico nele. E aí aqui eu posso aumentar e diminuir a escala dele, ó. Então, tá vendo que tá meio desfocado ali em cima? A gente vai usar ele para colar, ó. Aqui, perfeito. O Richard tá mais ou menos ali, ó, nessa posição, ok? Beleza. Agora, vamos inserir o nosso cachorro aqui também, ó. Coloca o cachorro aqui embaixo. A gente aumenta um pouco a escala dele, ó. Dá até para deixar um pouco maior. Não vou deixar do mesmo jeito do vídeo, não. Porque, na minha opinião, assim fica mais bonito. Perfeito, colocamos o nosso vídeo, colocamos o nosso cachorro. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer aquele efeito de degradê, ó. Tem aqui no print, deixa eu aumentar a opacidade. Vocês percebem que tem esse efeito de degradê aqui, ó, para dar um contraste a mais pro nosso texto, para nossa frase. Então a gente vai fazer esse efeito de degradê. Como que a gente vai fazer aqui? Aqui eu não preciso mais do print, então eu já vou deletar ele, eu não preciso mais dessa cola. E aí nessa régua aqui que eu criei, eu quero que fica preto aqui, que é onde vai ficar a nossa frase. Eu venho aqui no nosso vídeo aqui, ó, eu venho em mascarar, eu adiciono uma máscara, ele vai ficar desse jeito, deixa eu tirar o zoom. E aí na máscara, eu venho aqui, ó, seleciono ela pro lado, ela para cima, deixo certinho aqui, e eu venho em suavizar. Ó o que vai acontecer. Ela vai criar uma suavização aqui, ó, suavizamento. Não sei como que fala essa palavra. Eu vou deixar essa suavização aqui, ó, em 20 mais ou menos. E aí aqui eu posso diminuir até a nossa régua. Eu subo a máscara para cá e deixo certinho aqui, ó, até a nossa régua. Olha só como tá ficando. Já fez o efeito degradê. E a mesma coisa eu vou fazer aqui para a imagem do cachorro. Clico na imagem do cachorro, venho em vídeo, mascarar, adicionar máscara. Jogo tudo aqui pro lado, jogo tudo aqui para baixo e a suavização, ó, suavizar. Quanto que eu tinha deixado no vídeo? 20. Eu coloco 20 aqui também pro cachorro, para ficar tudo igual. E olha só como ficou. Dá para descer um pouquinho mais o cachorro, ó.
Pronto, ó. Ficou o efeito aqui, ó como que tá ficando. Aí agora eu posso dar um zoom aqui e deixar o texto mais centralizado aqui, ó. Dá até para aumentar um pouco o tamanho da fonte, ó. Vou aumentar para 16. 16 tá legal. E eu desço mais um pouquinho. Pronto, perfeito. Agora eu venho aqui nas réguas, guias e réguas, limpar guias, não vou mais usar guia. Ó como tá ficando, ó como já tá ficando parecido com a nossa cópia, com o nosso plágio. Outra coisa também que tem lá no vídeo dele é a logo, então eu venho aqui na logo, ó, jogo ela aqui em cima, posso diminuir o tamanhozinho aqui da logo e colocar ela bem aqui embaixo. Vou dar um zoom aqui, ó, a logo dele fica bem aqui, centralizada embaixo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o processo de decupagem do nosso vídeo. O que é o processo de decupagem? O processo de decupagem é você remover todos os silêncios, é você organizar o que a gente vai usar, o que a gente não vai usar do nosso vídeo, colocar os marcadores. Então é todo esse processo de organização. Para você cortar um vídeo aqui no CapCut, é bem simples. Você vem aqui com a ampulheta, ó, você coloca na parte que você quer fazer o corte e você vem aqui e dividir. Aí você, eu não quero esse pedaço aqui, eu venho aqui, dividir de novo, clico e deleto. Beleza. Só que tem uma forma de você fazer isso muito mais fácil. Como que é? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar. Eu venho aqui em cima em menu, ajuda e atalhos. E aí aqui eu vou fazer os atalhos para fazer os cortes. Como eu uso o Adobe Premiere também, eu uso a letra W para fazer os cortes lá. E eu uso bastante essa letra Q para fazer esse excluir à esquerda. O que é isso? Então vem aqui, deixo o W, coloco o Q, salvo. E aí se eu vim com a ampulheta aqui e apertar W, ó o que vai acontecer. Ele já vai fazer o corte. E aí vamos supor, ó, deixa eu dar um zoom aqui na timeline, que também é a mesma coisa, você usa o Ctrl e o scroll do mouse. Se eu vim com a ampulheta, vamos supor que eu não quero esse pedaço aqui, esse pedaço que não tem áudio nenhum. Eu venho e aperto o Q. O que ele faz? O quê? Ele exclui todo esse pedaço e arrasta tudo que tem aqui da direita para a esquerda. Então dá para você fazer os cortes muito mais rápido das partes que você não quer do vídeo. Você vem aqui com a ampulheta, corta e aperta Q. Ampulheta, corta e aperta aqui. Ampulheta, corta e aperta aqui. Olha como é muito mais simples. Então é isso. O que eu vou fazer agora é cortar toda a parte do vídeo que eu não vou usar, que eu não quero. Eu vou remover todos os silêncios, todas as partes que eles gaguejam, para o vídeo ficar muito mais dinâmico, muito mais fluido, muito mais fácil de assistir. E uma dica interessante também, se você achar que a faixa de áudio está muito pequena, você pode aumentar ela. É só você vir aqui nesses 3 pontinhos, tamanho da onda da faixa de áudio, e você pode aumentar aqui, ó, para 60%, ela vai ficar um pouco maior, ou você pode aumentar para 100%. Eu não gosto tanto, porque aí já some o videozinho ali, o preview do vídeo. Eu deixo em 60% geralmente. E beleza, então fiz todos os cortes que eu queria fazer, removi todos os silêncios que eu queria remover. Então eu já posso vir aqui na imagem do cachorro, posso deixar do tamanho do vídeo, posso vir aqui na logo também dele, deixar no tamanho do vídeo, e a marca d'água ela vai ficar no vídeo inteiro também. Agora lembra aqui que nos primeiros 5 segundos do vídeo, esse texto aqui some, tem uma animação aqui, ó, de saída. Essa animação a gente vai fazer também, é bem simples. Volta aqui para o CapCut, eu vou deixar aqui o nosso marcador em 5 segundos, que é onde eu quero que termine a nossa frase. E com a frase selecionada, eu venho aqui em animação, eu venho em saída e eu uso esse efeito aqui, ó, fade out. O que ele faz? Bom, ó, cliquei, ele já fica aqui. Ó o que acontece, ó. Ele vai sumir o texto, ó. Deixa eu dar um zoom, fica mais fácil de enxergar. O texto ele some, ó. É o mesmo efeito que ele colocou lá no vídeo, eu coloco aqui. E aí assim que some a frase, vem as legendas dinâmicas. Então vem aqui em texto, legendas automáticas e clique em gerar. E agora o que a gente vai fazer? Tá vendo que a legenda ficou aqui, ó? Ela não tem formatação nenhuma, não tem modelo nenhum. Então a gente vai colocar o mesmo modelo que ele usou aqui, ó. Esse modelinho amarelo aqui com brilho subindo. Então a gente vai procurar esse modelo aqui no CapCut. Como que a gente faz isso? Ó, seleciona toda a legenda aqui, vem em modelos e a gente vai procurar aquele mesmo modelo. Se eu não me engano, fica lá embaixo. Olha só, esse modelo aqui. Então a gente clica nele e agora o modelo ele já está inserido na nossa legenda. Eu já posso até subir ela aqui para o meio. E quando a gente mexe uma, como está tudo selecionado, ele já mexe todas, ó. Todas as legendas já estão tudo centralizadas. Dá até para aumentar um pouco aqui também. Vou aumentar para 26 e olha só que beleza. Só que é o seguinte, as legendas automáticas do CapCut, elas são geradas por inteligência artificial. E em pleno 2025, a inteligência artificial é muito boa, mas ela não é perfeita. Você pode ver aqui, ó, que ele tá falando nesse espaço, só que não tem nada acontecendo. Então a gente tem que ajustar tudo isso, ó. Eu posso vir para cá
e arrastar, aumentar a legenda. Eu posso aumentar todas as legendas. Daqui pro final eu não vou querer, porque tem a frase aí do Richard contou os melhores. E aí eu posso arrastar toda a legenda e deixar ela certinha aqui para preencher todo o espaço do vídeo. E outra coisa também, vai ter horas aqui que o Richard ele vai falar coisas que a legenda gerou errado. Então você clica aqui em legendas e você precisa corrigir todo o texto. Então você vai dando play e você vai corrigindo o texto. E pronto, rapaziada, terminei aqui de editar todo o áudio do texto. Pode ver aqui que eu mudei bastante coisa, tem bastante corte, porque realmente as legendas automáticas do CapCut, elas são boas, mas elas não são tão boas assim. Ela erra bastante até. Mas olha só como ficou o nosso vídeo. Você vai, por exemplo, aí na África, quem é os predadores mais eficientes? Quem são? Os Wild Dogs, os cachorros selvagens. São foda. É assim, cachorro selvagem, porque eu não sei o percentual agora, mas... Então, cara, ediçãozinha aqui, legal, ficou bem parecida. Olha só como tá a edição no canal do Renato Cariani. Agora, por último, o que a gente precisa fazer? A gente precisa exportar esse vídeo. Vamos supor que a gente quer postar ele em algum lugar. A gente vem aqui em cima, ó, exportar. Você pode colocar um nome, eu vou colocar aqui, ó, projeto CapCut para iniciantes. Eu seleciono aqui a marca vídeo, né? Porque eu quero exportar o vídeo. 1080p, padrãozinho do YouTube. Taxa de bits, deixa recomendado, não precisa mexer. Codec também deixa desse jeito, MP4, 30 fps. O áudio você marca se você quiser exportar o áudio, mas como eu não quero exportar o áudio, eu quero só o vídeo, eu vou deixar desse jeito. E eu venho aqui, ó, exportar. Aqui embaixo já mostra, ó, cerca de 55 megas. Então eu venho aqui, exportar. Você vai, por exemplo, aí na África, quem é o... E ele já exportou. Pode ser que demore um pouco mais, dependendo da sua máquina. Como eu tenho uma máquina boa, um computador bom, ele exportou na hora. E também é coisa leve, 55 megas. Mas é isso, não tem tanto segredo. Então você pode vir lá na sua pasta, ó, Projeto CapCut para iniciantes, e aqui vai estar o nosso vídeo. Você vai, por exemplo, aí na África, quem é os predadores mais eficientes? Quem são? Os Wild Dogs, os cachorros selvagens. São foda. É assim, cachorro selvagem. E é isso então, meu povo. Essa é a forma que eu uso para editar, e eu acredito que deu para mostrar bastante coisas para vocês. E olha só que interessante, um videozinho desse simples, edição básica, coisa boba, ele tá sendo postado em um canal que tem quase 8 milhões de inscritos no YouTube. Então o que não falta é oportunidade de ganhar dinheiro, oportunidade de editar para criadores de conteúdo que são grandes. Se você dominar isso que eu mostrei para você e masterizar isso, fazer mais e mais vídeos desses, você tem a chance de trabalhar para um canal grande, você pode oferecer isso para outros canais. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que você achou do conteúdo, se você gostou, se aprendeu alguma coisa nova, e deixa aí uma sugestão do que você quer ver nesse canal, que tipo de vídeo que você quer que eu traga, que eu vou estar lendo todos os comentários, respondendo todos os comentários também, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu!